Abre a tua Bíblia comigo lá no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, verso 41 em diante. 1 Reis 18, 41. A Bíblia diz assim: E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e ore na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem que está se levantando lá do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepara o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto na sua cintura, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. 1 Reis capítulo 18, verso 1, começa com Deus instruindo Elias, dando a ordem a Elias, para que ele fosse até Acabe, porque o tempo da seca havia se acabado. Chegou a hora, ou tinha chegado a hora de Deus derramar chuva sobre a terra. Israel já estava enfrentando uma seca que durava 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva. Uma escassez tamanha que gerou uma fome em toda a face da terra, em toda Israel, em toda a terra de Israel. Uma sociedade que dependia da agricultura, estava passando por aquela escassez, por aquela seca. E como a Bíblia fala que um abismo chama um outro abismo, isso gerou uma grande fome na terra. Esse contexto é percebido em várias outras histórias da palavra de Deus, principalmente na época de Elias e Eliseu. Não bastasse isso, a nação de Israel tinha se afastado do Senhor e estava adorando Baal, um deus pagão. Uma adoração que não era só feita pelo povo, mas era promovida pelo Estado. O rei de Israel, Acabe, e sua esposa Jezabel, estava promovendo, patrocinando o culto e a adoração a Baal. E não só isso, a Bíblia fala que Jezabel, ela tinha 850 profetas ali de Baal e Azerá, que comiam da sua mesa, que eram sustentados por ela, mas ela também estava perseguindo e executando os profetas e sacerdotes do Senhor. Interessante que até nas histórias de Elias e Eliseu, a Bíblia fala que eles, principalmente Eliseu, encontram uma viúva de profeta, que segundo alguns escritos da época, segundo alguns historiadores, o marido dela tinha sido executado pela fúria de Jezabel. Por causa disso tudo, porque o povo de Israel se afastou do Senhor, agora veio uma seca severa, uma escassez, que gerou fome, que causava ainda mais mortes. Até que no verso 1 do capítulo 18 de 1 Reis, Deus vem até Elias e diz assim: se apresenta até Acabe, porque eu vou derramar chuva sobre a terra. E eu quero fazer as vezes de Elias, porque eu creio que o Espírito Santo me trouxe aqui para te lembrar isso, em nome de Jesus. Se prepara, porque Deus vai fazer cair chuva sobre a sua vida, Deus vai fazer cair chuva sobre a sua família. O tempo da escassez está acabando, o tempo da fome está acabando, a chuva vai vir sobre você. A Bíblia fala que Elias, lógico que inspirado pelo Espírito Santo, ele vai até Acabe e ele desafia Acabe. Ele diz para Acabe levar todo o povo de Israel lá para o Carmelo. Não só o povo, mas também os 850 profetas de Baal e Azerá, que eram sustentados, patrocinados por Jezabel. E ali ele iria desafiá-los.
Ali ele daria a chance para os profetas de Baal a provarem para o povo que Baal era realmente um Deus, alguém digno de ser adorado. Só que no desafio incluía que ele também teria a sua chance. Ele faria o seu sacrifício. E o Deus de Israel teria a chance de se revelar a Israel como o único Deus, como o verdadeiro Deus. A Bíblia fala que chega um momento lá em cima do Carmelo, os adoradores de Baal, os profetas de Baal, eles fazem os seus sacrifícios, e o culto a Baal incluía das práticas mais grotescas possível, desde automutilação, prostituição, sacrifícios de crianças, e eles fazem todas aquelas atrocidades ali, mas não tem nenhuma resposta, porque Baal não é Deus. Baal tinha sido feito por mãos humanas. Baal nem se compara com o verdadeiro Deus. Até que chega a vez de Elias. O bispo Abraão falou um pouco sobre isso hoje. Elias restaura o altar do Senhor, que estava quebrado, que estava em ruínas. Altar significa lugar de adoração ao Senhor. Se você quer fogo do céu, se você quer a intervenção do Senhor na sua vida, você também precisa restaurar o altar do Senhor no seu coração. Você precisa restaurar o altar do Senhor na sua família. Você precisa restaurar o altar do Senhor no seu dia a dia, incluir a adoração do Senhor na sua vida, colocá-la como prioridade da sua vida. Ele restaura o altar, ele coloca o sacrifício, o cordeiro, ele cava lá e ele coloca água ali, até que ele faz a oração, ele clama ao Senhor, para que todos reconheçam o Senhor como único Deus, para que todos reconheçam que Elias era profeta do Senhor. Ele clama e Deus ouve, ele clama e Deus responde, e fogo vem dos céus, consome o altar de uma maneira tão surpreendente, de uma maneira tão impressionante, que todos que viram ali reconheceram. Todos, incluindo aqueles que criam em Deus e os que não criam, os que gostavam de Elias e os que desgostavam de Elias. Até o rei Acabe teve que se prostrar, e todos declararam que só o Senhor é Deus. Temos orado, temos clamado e profetizado que isso vai acontecer com a sua vida. Eu não sei o que fogo dos céus representa para você, talvez uma cura, uma porta aberta, uma libertação, mas fogo vai descer dos céus, porque como aconteceu com Elias, Deus tem escutado a sua oração. Como aconteceu com Elias, Deus vai responder a sua oração, e fogo vai vir dos céus, e todos que olharem para você, todos que olharem para a sua família, vão ter que reconhecer que só o Senhor é Deus. Só pode ter sido Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus, o agir de Deus vai ser reconhecível. Muitas vezes eu gosto, quando uma pessoa vem me pedir oração, eu gosto de fazer esse pedido ao Senhor. Senhor, responde da maneira mais absurda possível, da maneira mais surpreendente, para ficar claro para a pessoa, para ficar claro para todos que olharem, para não ter, mas não era bem assim, 1 em cada 1000 acontece o oposto. Não, para ficar claro que foi o Senhor que fez, foi Ele que curou, foi Ele que transformou, foi Ele que reergueu, foi Ele que te colocou de pé mais uma vez, porque só o Senhor é Deus. Aí o povo reconheceu que só o Senhor era Deus, agora precisava chover. Só que depois daquele alvoroço, depois daquele avivamento, depois Elias ele persegue os profetas de Baal, e eles executam ali, derrotando-os de uma vez por todas. O povo reconhece que o Senhor era Deus, se volta para Deus. Esse era o objetivo da prova, gerar mudança. O povo mudou e voltou para Deus, agora precisava chover. Deus tinha mandado Elias lá no versículo 1, a palavra tinha sido liberada. Só que depois daquele alvoroço, o povo de Israel desceu do Monte Carmelo, os profetas de Baal foram derrotados, só que o cenário ainda não havia mudado, a chuva ainda não tinha caído.
Não só isso, mas o céu ainda estava azul, como o céu de brigadeiro. Nenhuma nuvem nos céus. Já havia se passado 3 anos e meio de seca. Só que Elias tinha uma palavra, Elias tinha uma promessa, Elias conhecia o Senhor, Elias sabia que Deus não desperdiça as suas palavras. Pelo contrário, quando Deus libera uma palavra, é como que se já fosse fato consumado. Ele chama aquilo que não é como se já fosse. Ele é a verdade e a vida. A palavra dele não falha. Não tem possibilidade de uma palavra de Deus se cumprir, não se cumprir. Aquele que prometeu, ele é poderoso e ele é fiel para cumprir. Mesmo com a circunstância contrária, mesmo com todo aquele passado, depois que o povo se voltou para Deus, Elias vira para Acabe e diz assim: ó, Acabe, se prepara, porque eu já ouço ruído de abundante chuva. Acabe, não vai devagar, vai correndo, porque senão a chuva vai te pegar, porque eu já ouço ruído de abundante chuva. Talvez até hoje o céu está azul aí em cima de você. Passou uma campanha, Deus falou com você, você viu pessoas sendo tocadas, alcançadas, até respostas acontecendo, mas o céu está azul. Já há 3 anos, já há alguns anos, já há algum tempo. Mas mais uma vez eu quero fazer às vezes de Elias aqui na frente. Eu quero te dar essa palavra de Deus: se prepara, porque já ouço o ruído de abundante chuva. A seca vai acabar, a sua sorte vai mudar, vai chover em nome de Jesus. Só que Elias, ele não fica inerte com aquela palavra. A Bíblia fala que ele não fica omisso diante da promessa. E tem muito cristão que fica. Ele recebe a promessa e deixa a promessa por si só. Mas não, a Bíblia não nos ensina assim. Pelo contrário, Elias foi fazer algo com a promessa que estava no seu coração. Faça algo com a promessa que você tem. Faça algo com a palavra que você recebeu. Por várias vezes o próprio Jesus, ele compara a palavra de Deus com uma semente. A semente, para que ela gere frutos, precisa de algumas condições. Primeiro, ela precisa cair num solo fértil. Se você lançá-la num coração duro, se você lançá-la no asfalto, ela não vai gerar resultado. Não vai chover. Para que a semente gere frutos, ela precisa cair num solo fértil. Solo fértil é um coração que recebe a palavra, que crê na palavra. Por isso que a Bíblia fala que tudo é possível para aquele que crê. Se você não crê, não vai acontecer. O próprio Jesus foi a algumas cidades com o objetivo de fazer milagres, e ele não realizou milagres, não porque ele não queria, não porque ele não podia, mas por causa da incredulidade do povo. A semente não só precisa cair num solo fértil, mas ela precisa ser cultivada. A semente, para gerar frutos, precisa de um bom cultivo, ela precisa ser cultivada. Não seja inerte, omisso, passivo diante da promessa, mas faça algo com a promessa que você recebeu. Elias subiu sozinho para o Carmelo. E o que Elias foi fazer? Ele foi orar. Fala comigo, oração. Olha que inusitado. O homem que tinha acabado de fazer descer fogo no céu com uma única oração, com uma única vez, agora ele precisa orar. E passa algumas vezes clamando. Por 6 vezes ele ora sem resultado. Olha que inusitado. O fogo precisou de uma oração e a chuva precisa de várias orações. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Porque o propósito de Deus não era simplesmente cair fogo dos céus. O propósito de Deus não era simplesmente dar fim aqueles profetas de Baal. O propósito de Deus era muito maior. Ele queria que o povo se voltasse para Ele e reconhecesse-o como o verdadeiro Deus.
Ele queria cessar 3 anos e meio de seca, de fome e escassez que matou muita gente. Ele queria fazer descer chuva sobre a terra, causar um alvoroço, uma reviravolta em Israel. Não é que o fogo dos céus não era agir de Deus, era. Só que era apenas o processo. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Cuidado com as respostas que vêm rápido. Cuidado com as vitórias fáceis. Aquela vitória que veio fácil, se você recebeu uma vitória que veio rápido, é porque provavelmente ela não era o propósito de Deus para a sua vida. Deixa eu colocar melhor. Provavelmente a vitória que veio rápido é um sinal para você que Deus quer mais, que Deus tem mais por fazer. Não estou falando para você desprezar o fogo que veio dos céus, não. Mas se lembre que os planos do Senhor são muito maiores do que os seus. Se lembre que o propósito do Senhor é muito maior do que o seu. Deus tem mais para fazer na sua vida. Não é que o fogo não veio de Deus, mas o fogo não era o destino, era o processo. Não é que aquela vitória não era parte da bênção de Deus para a sua vida. O que eu estou querendo dizer é que ela não era o destino. Deus tem mais para você. Deus quer causar uma transformação muito maior. Deus quer findar esse período de seca. Deus quer quebrar a maldição de uma vez por todas. Ele quer fazer chuva abundante sobre a sua vida. Por um outro lado também, eu aprendo na palavra de Deus que o tamanho da vitória é proporcional com o tamanho da batalha. O tamanho da bênção é proporcional ou se correlaciona com o tamanho da batalha, da espera, da luta, da semeadura. Elias fez descer fogo dos céus com uma única oração, só que para fazer chover, para acabar com a seca, ele precisou perseverar em oração. Porque o tamanho da resposta é proporcional ao tamanho da batalha. Não estou falando isso para te desmotivar, para te entristecer, pelo contrário. Estou falando isso para alimentar a sua fé. Porque biblicamente, quanto maior a batalha, é porque maior vai ser a sua vitória. Se lembre no processo, quanto maior a espera, é porque maior vai ser a sua vitória. Quanto maior a luta, é porque maior vai ser a bênção do Senhor, a chuva do Senhor sobre você. Elias teve que perseverar. Fala comigo, perseverança. Mais uma vez, diga perseverança. Ah, como a perseverança agrada o coração de Deus. Deus se agrada na perseverança. Porque é enquanto você persevera, que Deus trabalha em você. Enquanto você está esperando com perseverança, Deus está forjando o seu caráter. Ele está fortalecendo os músculos espirituais. Ele está fortalecendo a sua fé. Ele está fazendo mais do que você está pedindo. É interesse de Deus fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus se agrada da perseverança. Eu costumo falar que o momento não empolga muito o coração de Deus. A pessoa, quando recebe o batismo do Espírito Santo, às vezes ouve uma palavra, fica inspirada, fica empolgada. Mas aí vem o dia a dia. A Bíblia fala que muitas vezes as raízes ou o solo rochoso sufoca e apaga o fogo que foi acendido. Deus não se empolga muito com o momento, mas interessante que a carne humana se empolga com o momento, com a ocasião. Deus não se importa, não é que não se importa, Ele não se empolga muito com a chama se acendendo. O que empolga o coração de Deus, presta atenção, não é que a chama se acenda, mas é que a chama permaneça acesa.
O que empolga o coração de Deus não é o momento, mas é a continuidade, é a perseverança, é o permanecer. Jesus, por algumas vezes, você vê na mensagem escatológica da Bíblia, essa promessa, ele diz assim: o que permanecer até o fim, esse será salvo. Interessante que a natureza humana é o oposto, é o contrário, ela valoriza a inconstância. Se alguém chegar ali num grupo de amigos, num período de 1 ano, e por 3 vezes a pessoa engordar e emagrecer, ela por 3 vezes provavelmente ela vai ser elogiada. Olha, você emagreceu. Agora, se a pessoa permanecer no peso ideal o ano todo, sem engordar e portanto sem emagrecer, provavelmente ela não vai receber um elogio, talvez não vai nem ser notada, porque a sociedade valoriza a inconstância, ou não sabe valorizar a constância, o permanecer, a perseverança. Interessante que Elias, a Bíblia fala que por 6 vezes ele orava, ele orou e não mudou nada. A gente fala muito sobre a 7ª vez que a nuvem apareceu, o sinal apareceu, mas por 6 vezes nada apareceu. Você está disposto a permanecer, você está disposto a perseverar, mesmo se você não tiver nenhuma evidência de mudança? A Bíblia nos ensina que perseverança é fundamental para o cristão. Hebreus 10, verso 36, a Bíblia diz assim: com efeito tendes necessidade de perseverança, para havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Todo cristão vai ter que perseverar. Todo cristão vai ser tentado a desistir, e apesar da tentação, apesar do sentimento, ele deve continuar. Eu costumo falar que eu fico até indignado quando alguém chega para mim e diz: ó, bispo, eu tentei, mas não deu certo. Nós tentamos e não deu certo. Isso é completamente antibíblico. Eu não vou tirar o crédito da pessoa de ter tentado uma vez, mas a Bíblia não nos ensina a tentar uma vez e parar. A Bíblia não nos ensina a dizimar um mês e depois cessar, a fazer uma campanha e depois desistir, a orar. Eu acho isso extremamente infantil, a pessoa pensar dessa forma. E a carne basicamente, a gente vê isso muito nas crianças, a natureza adâmica, a natureza tendente a desistir. Eu tentei e não deu certo. Isso não é bíblico, a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos ensina a tentar uma vez, a tentar 2 vezes, a tentar 3 vezes, a tentar 4 vezes, a tentar 5 vezes, a tentar quantas vezes forem necessárias, a bater na porta, a orar, a buscar, de novo, de novo, de novo, até quando? Até o milagre acontecer. Elias não parou, e a Bíblia fala que na 7ª vez algo mudou nos céus. 7 não é só uma quantidade, o número 7 tem uma representatividade enorme na palavra de Deus. A Bíblia fala que no 7º dia Deus descansou. A Bíblia nos ensina o 7º como sendo o dia do Senhor. Biblicamente, na numerologia bíblica, 7 representa o número de Deus, o número da perfeição. A 7ª vez também representa o tempo perfeito, a hora certa. Até quando você tem que esperar? Até quando você tem que tentar? Até quando você tem que buscar e perseverar? Até o tempo de Deus chegar na sua vida. Até o dia perfeito, o dia do seu milagre chegar. A Bíblia fala que Elias subiu lá no Carmelo e a Bíblia dá um detalhe interessante. A Bíblia diz que ele colocou a cabeça entre os joelhos. Eu acho isso tão significativo. Porque um verso anterior, a Bíblia fala que Elias diz para Acabe, no verso 41, que ele já ouvia o barulho de uma chuva abundante, de uma chuva pesada. Só que a voz não estava do lado de fora, a voz estava do lado de dentro. Porque do lado de fora, as vozes eram completamente diferentes. E a Bíblia fala de fato que no mundo há muitas vozes.
As vozes de fora estavam gritando o oposto, porque o céu estava azul, não tinha uma única nuvem no céu. A circunstância era de seca e escassez. O passado estava gritando o oposto disso. Já faziam 3 anos e meio que não chovia. E a Bíblia fala que Elias sobe para o Carmelo e ele coloca a cabeça entre os joelhos, como que se ele estivesse tapando os seus ouvidos. Porque se no mundo há muitas vozes, você tem que discernir e escolher qual voz você vai ouvir. Muitas vezes você vai ter que fechar os seus ouvidos para a voz da circunstância, para a voz da seca, para a voz do seu presente. Não negar a realidade, pelo contrário, Elias estava enfrentando a realidade, mas parar de ouvir as vozes do inimigo, as vozes do passado, que está falando que a sua situação está assim até hoje, é melhor você se conformar. Se não mudou até hoje é porque não vai mudar. Não, isso é o diabo falando, e o diabo é mentiroso. Se necessário, coloque a sua cabeça entre os joelhos e para de ouvir essas vozes. Coloca o teu coração na voz daquele que te prometeu. Coloca o teu foco na voz daquele que pode todas as coisas e que tem o melhor para você. Se o mundo está falando não, se lembre no seu coração que ele disse sim em todas as promessas do Senhor. Nele nós temos o sim e o amém, o sim e o efetuar. O mundo pode estar falando que é seca, é pandemia, é crise, mas lá no seu coração o Espírito Santo está te lembrando: vai chover. A Bíblia fala que por 6 vezes ele fala para o seu servo: vai lá conferir. O servo vai e não tinha mudado nada. O céu estava azul, como que se a oração não tivesse fazendo efeito. Quem já sentiu que a sua oração não estava fazendo efeito? Só eu? A Bíblia fala que ele parou? Não, ele continuou a orar. Porque fé não é sentimento, fé é decisão. Muitas vezes a sua fé vai andar na contramão dos seus sentimentos, mas continua em nome de Jesus. Até que na 7ª vez, o servo dele olha de novo. Não é possível, será? Ele volta para Elias e diz: Elias, agora tem algo pequeno para tanta oração, algo pequeno aí para tanta fé. Uma nuvem pequenininha, do tamanho ali, ó, da palma da mão de um homem. Naturalmente falando, talvez a maioria de nós se frustraria, desceria ali do Carmelo, não deu certo, não aconteceu, a oração não deu resultado, Deus se esqueceu de mim, a promessa falhou. Mas não Elias. O servo vira para ele e diz assim: ó, tem uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão de um homem. Elias diz: é isso, desce, corre, vai lá falar para Acabe correr, porque senão a chuva vai pegar ele, a chuva está chegando. Ah, meu irmão, presta atenção aqui em nome de Jesus. Cuidado com a sua atitude diante dos pequenos sinais. Cuidado com o que você faz diante dos pequenos sinais. Elias, a maneira que Elias reagiu diante da pequena nuvem, determinou a abundante chuva que veio. Elias tinha recebido uma palavra. 1 Reis 18, verso 1, Deus tinha falado claramente que viria a chuva. Elias estava clamando com perseverança, com expectativa, até que o servo dele veio e disse: tem uma nuvem tão pequena como a palma da mão de um homem. Não despreze os pequenos sinais. A Bíblia nos ensina lá no Antigo Testamento a não desprezar o dia dos pequenos começos. A Bíblia nos ensina, Salomão, o homem mais sábio, inspirado pelo Espírito Santo, ali no Antigo Testamento, ele diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos,
em cada detalhe da sua vida, porque isso é fundamental. Ele diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, porque Ele endireitará. Ele vai consertar o seu caminho, Ele vai endireitar as suas veredas. Cuidado com o que você faz diante dos pequenos sinais. Deus não está distante de você, Deus está perto de você. Ele não está passivo diante da sua vida, não. Nós servimos um Pai cheio de amor, que é extremamente ativo. Ele está sempre falando, Ele está sempre fazendo, Ele não dorme, Ele não cansa, Ele não para. Elias conhecia o Senhor. Cuidado com o que você faz diante dos pequenos sinais. Será que é sinal mesmo? Uma nuvem tão pequena. O semblante da pessoa mudou. Ele deu uma melhorada nessa tarde. A pessoa deixou de me perseguir. Recebi uma pequena promoçãozinha, um aumentozinho, um pouquinho a mais lá do que o aumento do sindicato. Será que é sinal mesmo? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em cada detalhe da sua vida. Ele não está distante, Ele está participando de cada detalhe da sua vida. Ele se importa com o desejo do seu coração. Ele se importa com o grande, mas Ele se importa com o pequeno também. A maneira que Elias reagiu à pequena nuvem, a maioria desceria frustrado. O servo dele talvez desceria frustrado. É muito pouco para tanta oração, é muito pouco para tanto clamor. Não, na mão do Senhor, Ele tem um propósito para aquela pequena nuvem. Reconhecer os pequenos sinais exige fé. Reconhecer os pequenos sinais exige confiar no Senhor. Elias sabia que Deus tinha liberado uma palavra. Ele sabia que Deus não despreza as suas palavras. Ele sabia que aquele que prometeu, Ele era poderoso e Ele era fiel para cumprir. Um pequeno sinal basta. Uma pequena pedrinha na mão de Deus basta. 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus basta. Não despreze os pequenos sinais. A maneira que Elias reagiu, todo mundo falaria não. Elias: não, é o suficiente. Se prepara, porque a chuva vai vir. Se prepara, porque a chuva vai ser abundante. Se prepara, porque o milagre vai acontecer. A Bíblia fala que o servo de Elias vai lá dizer para Acabe que a chuva estava chegando. A Bíblia fala que Acabe pega a carruagem real e vai correndo para Jezreel. O resto da história é toda feita debaixo da chuva. O relato já está no meio da tempestade, da abundante chuva. A seca havia se acabado. A transformação chegou. A Bíblia fala que Acabe sai ali no carruagem real para Jezreel. Só que tem um detalhe no texto. Lembra? Acabe estava de carro, de carruagem, um equipamento moderno da época. E ele estava indo para Jezreel, ficava em torno ali de 25 a 30 quilômetros, ali do Carmelo, de onde eles estavam. Só que a Bíblia fala que o poder de Deus veio sobre Elias. Debaixo da chuva, ele pega a sua túnica, ele prende na cintura e ele vai correndo. E a Bíblia fala que no poder do Senhor, ele passa Acabe que estava de carro. Ele passa de Acabe que tinha começado primeiro e ele chega lá em Jezreel primeiro. Ah, meu irmão. Talvez você sente que você começou tarde demais. Talvez você sente que você foi desprivilegiado. Aí tem gente que começou de carro. Tem gente que começou com uma pechada humana, com um apoio humano que você não teve. Mas deixa eu te falar que, como em Elias, o poder de Deus está vindo sobre a sua vida. E na força do Senhor, você vai começar agora. E você vai correr e vai passar de Acabe. Você vai chegar onde Deus